Você divide seu rebanho em lotes? Não? Talvez esteja na hora de você começar a fazer isso. Oi pessoal, tudo bem? Vocês já pararam para pensar de por que depois que a gente passa de uma certa idade fica muito mais fácil de engordar e aquele adolescente magrelinho que come que nem um doido tá crescendo e nunca engorda? Exatamente esse é o motivo porque você tem que separar os seus animais em lotes e categorias. Cada um tem uma exigência diferente. Como é que você vai considerar que o alimento que você vai fornecer, o mineral que você vai fornecer, toda a estratégia de manejo que você vai fazer tem que ser igual para todo mundo se eles têm comportamentos fisiológicos diferentes? Não adianta eu falar que esse lote de vacas aqui vai ter a mesma necessidade do que uns animais que estão recém-desmamados. Isso por quê? Vamos pensar num animal jovem. O que ele está fazendo? Ele nasce e começa a crescer. Esse crescimento é o quê? De esqueleto, osso, então ele precisa de mineral, porque ele tem uma necessidade maior de mineral. E ele também está crescendo em carne, né? Vai crescendo, vai preenchendo. Então ele tem uma necessidade de proteína muito grande. E uma vaca que está dando leite para um bezerro? Lembra o que o leite tem, além de água? Ele tem energia, ele tem uma fonte de energia, ele tem uma fonte de proteína, ele tem minerais. Então essa vaca, além da necessidade que ela tem para manter os níveis dela normais, ela também precisa, ela está perdendo muita coisa pelo leite. Então você tem que o quê? Sempre repor o que está faltando para ela. Então ela tem uma necessidade maior. Vamos aos fatos então? Vamos falar um pouco do porquê e como se fazer lotes homogêneos aí na sua propriedade. Antes de mais nada, você tem que conhecer e entender a sua infraestrutura. Quantos lotes seria possível você fazer com o que você tem já na sua fazenda? Você cria o seu gado a pasto ou os seus animais estão confinados? Se os seus animais estiverem confinados, tendo espaço de coxo e podendo subdividir aquela área, fica muito mais fácil. Porém, não se esqueça que se você tiver pasto, os lotes têm que ser separados homogeneamente, só que você tem que ter pasto suficiente ou em tamanho para fazer um pastejo contínuo ou diversos piquetes para você fazer um rotacionado para cada lote. Então isso é muito importante, você tem que respeitar o que você tem e também traçar os seus objetivos. Você vai fazer o melhor possível com o que você já tem ou você vai adequar a sua estrutura para o ideal que seria do seu rebanho, a divisão do seu rebanho. Isso é o primeiro passo e também não é só querer, né? É possível? E por que separar em lotes homogêneos? Como eu expliquei antes, cada categoria animal, cada idade, até mesmo sexo, raças, tem suas particularidades. Você conseguindo separar isso ao máximo, você vai saber exatamente a exigência daquele grupo. Isso já é uma grande vantagem, porque você consegue fazer uma nutrição precisa para cada tipo de animal, investindo certo para quem precisa. Quem produz mais, por exemplo, vamos pensar em leite. Quem produz mais, come mais. Quem produz menos, come menos. É uma conta fácil. Mas também existem outras vantagens. Você vai diminuir o efeito negativo de animais dominantes. Se tiver um animal muito grande junto de animais pequenos, provavelmente ele não vai deixar esses animais menores chegarem ao coxo. E esses menores, que são os que mais precisam comer para se desenvolver, vão acabar ficando para trás. Fora que isso ajuda muito no manejo. Tendo grupos de animais semelhantes,
Dependendo do seu objetivo, da sua produção, você consegue, por exemplo, programar um abate de forma mais eficiente. Você também consegue saber exatamente quando aquelas novilhas vão estar prontas para inseminação, ou pelo menos prever isso. Acompanhar vacas que estão para parir e fazer um acompanhamento do recém-nascido muito melhor, garantindo uma mortalidade talvez até 0. A vacinação. Chegou a época de vacinação para certos grupos, você tem muito mais controle sobre isso. Vale a pena, né, pessoal? E não se esqueça, quanto mais intensivo o seu manejo, maior a necessidade de separar o seu rebanho em lotes homogêneos. E também maior o impacto econômico nisso. Você consegue fazer um investimento muito mais assertivo. E daí vem a pergunta: qual é o número ideal de animais por lote? Isso é muito variável, mas para a gente acertar um pouquinho mais, primeiro a gente não pode esquecer que bovinos, um grupo de animais, tem uma hierarquia. E tem um dado muito interessante que fala que um bovino reconhece como sendo do seu grupo até 120 animais, de 100 a 120 animais. Esse seria mais ou menos o número máximo para um lote garantir que uma hierarquia seja formada e a dominância, disputas por dominância sejam menos frequentes. Acima disso, você provavelmente vai ter mais problema com disputas de coxo, mesmo tendo área de coxo o suficiente. Problemas de animais subindo no outro, machucados, brigas, isso acontece muito. E se você tiver um grupo acima de 100 animais num ambiente mais fechado, mais confinado, daí que o problema começa. Primeiro vamos falar dos confinamentos de animais de corte. Existem diversos parâmetros utilizados para separar os lotes em um confinamento. Normalmente é o peso de entrada, idade, raça. Raça é muito importante porque existem as raças pequenas que tendem a ser mais precoces, então elas vão acabar mais rapidamente. Um exemplo é o Angus. Tem raças médias, que é o Nelore, que tem um tempo intermediário de acabamento, né, para ele ficar gordo, pronto para o abate. E existem raças maiores, como o Charolês, que é mais tardia, demora um pouquinho mais para chegar ao ponto certo de abate. Se você misturar tudo isso, você vai ter animais prontos junto com animais intermediários, junto com animais que ainda estão longe de estar para o abate. Então, separar isso já é muito mais fácil. O sexo também é importante. Por quê? Animais inteiros têm uma eficiência alimentar maior, isso quer dizer, eles transformam a comida em peso de uma forma muito mais eficiente e eles têm uma dificuldade um pouquinho maior para acabamento, para acúmulo de gordura. As fêmeas, elas conseguem acumular gordura de uma forma muito mais rápida, só que com peso menor. Então, provavelmente, elas vão estar prontas antes. Já os animais castrados, eles acumulam mais gordura do que os animais inteiros, não tão rapidamente quanto as fêmeas, porém, eles terminam com peso maior do que as fêmeas. Então, fica lá no intermediário. Isso poderia ser um bom parâmetro também para você dividir os seus animais. E se atente para uma coisa: a divisão de lote num confinamento deve ser feita em uma ocasião, no momento da entrada. Não vai colocando animal em lote já confinado, que você vai gerando uma nova hierarquia, novas disputas, e isso causa, o animal vai estar gastando energia à toa e gastando aquilo que você está dando para ele engordar com outras coisas, se machucando, podendo dar um problema muito maior. Então você pegou, fez o lote naquele dia, mantenha ele. Ah, Bárbara, mas o meu lote ao longo do confinamento ficou desuniforme. O que você pode fazer? Você pode ir descascando esse lote. Como assim? Você pega os animais que já estão prontos para o abate, tira, separa todos, se já juntar um grupo bom,
E faça isso na véspera do embarque para você mandar esses animais para o abate. Assim você evita disputas. Não adianta também pegar esses animais cabeceira que ainda às vezes nem estão prontos e colocar num lote novo que vai ter nova disputa e eles podem até perder peso com isso. E esse lote desuniforme acabou sobrando poucos animais que eram mais de fundo, menores e não desenvolveram? Daí você pode até juntar os grupos desses animais mais fraquinhos, que você ainda vai ter uma disputa, mas vai ser uma disputa de hierarquia muito menor, porque são animais mais fracos, já acostumados a não serem dominantes, então eles vão se acostumar de uma forma muito mais rápida. E a pecuária leiteira nisso? Tem que ter divisão de lote, porque vaca come muito para produzir leite. Isso eu acho que é um fato incontestável. Você sempre vai ter o seu lote de vacas secas, de novilhas, animais jovens, daí você leva aquele mesmo pensamento. Só que em animal de produção, pelo amor de Deus, pessoal, vamos separar. Não adianta que aquela sua vaca cabeceira, que produz muito, não faz sentido ela receber a mesma quantidade de ração que aquela vaca que tem um potencial genético muito menor e uma produção muito menor, ou do que aquela vaca que já está quase secando. Porque alguém vai estar recebendo a quantidade de ração errada. Se você estiver dando a quantidade de ração exata para aquela vaca de alta produção conseguir produzir aquele leite que ela tem potencial, os outros animais estão comendo mais do que o necessário, você está jogando dinheiro fora. Agora, se você estiver dando uma quantidade média que atende mais ou menos essa vaca mediana, a vaca de alta produção não vai conseguir produzir o que ela conseguiria. E você está perdendo dinheiro porque você não está conseguindo tirar uma máxima eficiência lá dos seus animais. Então, separando em lotes, você consegue fazer uma nutrição de precisão. O que é isso? Você dá exatamente a quantidade de nutriente que aquele animal precisa naquele momento, naquela fase de vida dele. Usem como um mantra. Lotes homogêneos. E eu até me arrisco a falar, quanto menor, melhor, mais fácil de você fazer uma nutrição de precisão, uma suplementação de precisão. O que é? Você vai dar exatamente aquilo que o animal precisa para ele desenvolver o potencial que ele tem. Então você vai investir no que vai te dar retorno. Pronto! Às vezes, o que está faltando aí para você ganhar mais dinheiro, para você ter uma eficiência maior, para você melhorar a sua produção, é uma divisão de lotes. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Deixem a sua sugestão ou dúvida aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, apertar aquele sininho para da próxima quinta-feira vocês serem avisados quando o vídeo chegar. E até a próxima prosa, hein? Eu acho que pode ser a famosa... a famosa videocacetada que você estava esperando.